Deus tem nos dado, nesses últimos meses, um desafio sobre o qual nós temos falado, temos compartilhado, temos ministrado. E com muita propriedade, o apóstolo Francisco Nicolau abordou no culto de aniversário da nossa igreja, quando ele falou sobre recomeço. Os irmãos que estavam aqui devem se lembrar, porque somos, de certa forma, sempre chamados por Deus a reavaliar nossa vida, o nosso andar, nossa vida cristã, nosso ministério, a igreja, tudo em nossa vida, se formos olhar, está sempre pontuado por momentos de mudanças, de transições, de recomeços. Se nós fôssemos parar para pensar nisso, dentro do contexto da nossa vida, com certeza nós teríamos desde a própria concepção, depois essa criança gerada no ventre materno, ela tem uma mudança e um recomeço quando ela sai e é trazida à luz. Então, quando ela começa a crescer e ela transiciona em cada fase no seu crescimento, e cada fase ela tem o seu começo ou recomeço, em que novos momentos, novas atividades, novos conhecimentos são adquiridos. Então podemos dizer que está se iniciando uma nova fase na vida dessa criança. E mesmo quando chegamos à idade adulta, nós sabemos que continuamos assim e continuaremos assim até o último momento da nossa vida. Porque esse é o processo de Deus para nós. Deus nos criou assim. E Deus nos dá uma capacidade de adaptação, capacidade de aprendizado, capacidade de avançar, de experimentar coisas novas. Isso Deus dá para todos, não são alguns. De repente, por causa da bagagem de vida, bagagem cultural, das experiências de vida, alguns têm mais facilidade, outros enfrentam uma certa resistência às mudanças, mas todos nós, na verdade, experimentamos isso. Todos nós passamos por momentos como esse. E alguns dias atrás estava conversando com alguns irmãos e compartilhando um pouquinho sobre a nossa própria história, a história da nossa igreja. E vendo um pouco sobre os momentos em que Deus nos fez entrar em novos começos, nos recomeços, novas fases, novos degraus, novos patamares, em que Deus nos trouxe a experiências diferentes, que nos fez sair de onde estávamos e chegar a novos momentos. E começamos a olhar para trás na história e ver lá atrás do próprio nascimento da igreja, depois como colocamos no boletim daquele dia de aniversário da igreja, quando o nome da igreja foi mudado de Segunda Igreja Batista para a Igreja Batista Bereana. Então esse nome Bereana foi colocado para trazer junto à igreja uma identidade. E nós sabemos que Deus escolheu para nós esse nome, para que pudesse expressar aquilo que é o nosso chamado, que deve ser a nossa identidade como igreja. Olhando quando lá atrás a igreja experimentou algo novo do Espírito Santo, e desde então o Espírito Santo de Deus tem nos dado o privilégio de experimentar coisas novas, manifestações diferentes, momentos novos com Ele. Então, olhando assim, tudo que nós já passamos na nossa história, o tempo aqui seria muito curto, e resumir seria também danoso para a história, porque não conseguiria expressar tudo aquilo que nós já vivenciamos ao longo desses anos, pelo menos nesses 23 anos que eu estou aqui na igreja bereana. Seria muito pouco tempo agora. Mas olhando para isso, ainda brinquei com uma pessoa falando assim, para ser bereano, precisa ter alta capacidade de adaptação.
Porque as mudanças que Deus faz conosco, quando Deus nos pega e promove mudanças, normalmente são radicais, são diferentes. E nos pede uma mudança na nossa própria maneira de ser, de cultuar, de ser igreja, a maneira como nós vivemos. Então isso que nós estamos vivendo agora, esse tempo, em que estamos buscando a face do Senhor, nada mais é do que mais um momento em que Deus está dizendo para nós que temos que passar por um recomeço. Um momento de parar, rever a nossa vida, rever aquilo que somos como igreja, olhar para frente e saber que o Senhor nos aponta algo novo, algo desafiador que está lá adiante. E que, portanto, nós não desprezamos o que foi, não abrimos mão da nossa história, mas olhamos para frente e dizemos: agora é um novo momento, é um novo começo, estamos vivendo um recomeço. Na verdade é isso que estamos passando agora. E todo momento de transição, ele traz consigo crises, traumas, principalmente quando nós queremos corresponder com Deus e sentimos uma certa dificuldade com isso. E todos nós passamos por isso. Talvez se você olhar para a sua vida, você vai identificar momentos em que Deus pediu mudança e houve resistência no seu coração. Ou talvez tenha sido só comigo, mas eu acredito que tenha sido com todos nós. É da natureza humana, embora Deus nos tenha criado aptos a assimilar as mudanças, nós temos uma certa dificuldade de sair da nossa zona de conforto, de sair do nosso comodismo, para encararmos novos desafios, momentos novos. Há uma certa dificuldade, para uns mais, para outros menos, mas todos nós temos isso. E com certeza podemos olhar para a nossa própria história individualmente e identificar momentos em que tivemos que mudar, mas enfrentamos dificuldade. Em que Deus pediu passos novos, mas não conseguimos dar. Em que devíamos ter caminhado e avançado, mas não avançamos. Isso eu falo no sentido individual, em que cada um de nós, todos os dias, todos nós, todos os dias, nos vemos diante de situações em que temos que tomar decisões que podem definir nossa vida. Vocês entendem isso? Todos nós passamos por momentos, todos os dias, em que nós tomamos decisões que podem definir nossa vida. Se você está dirigindo e você tomar um caminho diferente, pode definir sua vida. Pisar um pouco mais no acelerador ou andar mais devagar pode definir sua vida. Sair mais cedo para o trabalho ou sair mais tarde pode definir sua vida. Todas as decisões que nós tomamos ao longo do dia podem ser definidoras para nós. Somente que algumas dessas decisões, elas têm maior peso que outras. E muitas vezes, quando nós não conseguimos tomar a decisão certa, ou quando tomamos a decisão achando que fazemos o que é certo, mas depois percebemos que os frutos não são bons, então olhamos para trás e nos sentimos pesarosos, muitas vezes arrependidos, tristes, angustiados, por termos tomado decisões sobre as quais nós nos arrependemos. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Todos nós passamos. Nenhum de nós pode olhar para trás e concluir que todas as decisões foram acertadas. Todos nós tomamos decisões das quais nos arrependemos um dia. E quando nós olhamos as Escrituras, nós encontramos isso na vida de muitos personagens. Hoje, particularmente, eu quero olhar para um, e a experiência de um homem que, assim como eu e você, tinha que tomar suas decisões diariamente. Ao andar com Jesus,
ele era desafiado a tomar as decisões e muitas vezes tomou decisões. E muitas vezes essas decisões foram equivocadas, ainda que ele tivesse plena certeza de fazer o certo. Mas teve que olhar para trás e se arrepender, e chorar, e se angustiar pelas decisões tomadas. E eu estou falando de Pedro, do apóstolo Pedro. Um homem tremendamente voluntarioso, disposto, aliás, dentre os discípulos de Jesus, apóstolos primeiros, nós vemos em Pedro alguém que tinha uma disposição em comum, alguém que tinha uma prontidão que sobressaía aos demais, a ponto de colocar a sua vida em risco, como quando Jesus está sendo preso, ele saca da espada e atinge um dos que vinham prender Jesus, e naquele momento a retaliação dos soldados e daqueles que vinham junto com os romanos para prender Jesus, poderia ter sido simplesmente tirar a vida de Pedro. Então ele toma a decisão, sem medir as consequências, mas ele está certo de que está fazendo o que tinha que fazer. Quando Jesus está falando que ele deveria ser entregue e seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria, Pedro é aquele que se levanta e diz: não, Senhor, de maneira nenhuma. A ponto de Jesus dizer, olhando para ele e para os discípulos, que aquilo era obra de Satanás. Quando Jesus está se preparando e se aproxima o momento em que ele vai ser preso, o momento em que ele será entregue para ser morto, Pedro é o que se levanta a dizer: todos podem te deixar, eu jamais. E eu creio que Pedro estava sendo sincero. Eu creio que Pedro realmente estava convicto de que fosse o que fosse que acontecesse, ele permaneceria firme até o fim. Ele pagaria o preço por Jesus. Então naquele momento ele diz: Senhor, todos podem te deixar, eu não. Todos podem te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Por isso, quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não conhece o teu coração. Em outras palavras, ele está dizendo: eu digo para você que tudo isso que você está falando não tem sentido, porque hoje você vai me negar 3 vezes. Você pensa que confia, mas eu quero dizer que você não conhece o teu coração. Então o que acontece é que Jesus é preso, Pedro segue Jesus a uma certa distância. Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, ali ele é preso, interrogado num primeiro momento. E o texto nos diz que um dos discípulos, um dos que andavam com Jesus, não diz se era um dos 12, mas era um deles, um dos que andavam junto, ele tinha conhecimento com pessoas da casa do sumo sacerdote. E ele conseguiu entrar e ficou perto de Jesus enquanto Jesus estava preso lá. E então, esse discípulo vem e chama Jesus, e chama Pedro para entrar. E é nesse momento em que ele está ali no meio daquelas pessoas que ele é identificado. Você é um deles? Não, não sou. Você é galileu. A tua fala te condena. Imagina. Você é seguidor dele, eu te vi com ele. Inclusive João diz que um dos que estavam ali no pátio olhou para ele e disse: eu te vi lá quando Jesus estava sendo preso, lá no horto. Você estava junto com ele. E ele começa a praguejar, ele começa a falar impropérios para negar que era um seguidor de Jesus. E Lucas diz que quando Pedro termina esse momento, essa terceira negação, o olhar de Pedro e de Jesus se cruzam. E naquele momento Pedro chora amargamente.
ele chora amargamente. Pedro havia tomado decisões, Pedro havia tomado posições, Pedro havia assumido uma postura diante de Jesus e diante dos outros, mas que não foram sustentadas, não foram mantidas até o fim como ele imaginava. E de repente ele se vê naquela situação em que o seu mestre está preso, e Jesus sendo preso, ele não consegue sequer dizer que era um seguidor. Não consegue admitir que era um discípulo. E então vem o choro, porque agora ele olha para si, e ele vê que não era tudo aquilo que ele imaginava. Que ele não conseguia como imaginava que ia conseguir. Que ele não era tão firme quanto imaginava que seria. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos vemos em situações em que é como se Deus permitisse crises na nossa vida para que um espelho espiritual fosse colocado diante de nós. Deus permite que em determinados momentos da nossa vida nós nos vejamos e possamos ver não apenas a nossa aparência física, mas sejamos capazes de identificar o que está dentro de nós. Quais são os nossos valores? Quais são as coisas às quais nós nos apegamos? Em que de fato colocamos o nosso coração? E eu não sei você, mas para mim esses momentos são profundamente dolorosos. Que são os momentos em que eu sou obrigado a olhar para dentro do meu coração e buscar quebrantamento diante de Deus, por reconhecer que eu ainda estou muito longe daquilo que eu deveria, ou da posição que eu deveria estar em relação a Ele. Que o meu andar com Ele ainda está muito distante daquilo que deveria ser. Que o meu relacionamento com Ele ainda está muito mais raso, muito mais superficial do que o que eu imaginei. Então esse é o momento do quebrantamento. Esse é o momento de pedir perdão. Esse é o momento de dizer: Senhor, preciso mudar. Esse é o momento de olhar para o Senhor e dizer: preciso de um recomeço. Preciso de um recomeço. Pedro experimentou um recomeço. Ele passou por um momento especial de recomeço com Jesus. E foi o momento em que, diante da sua própria negação, eu imagino que Pedro carregava sobre si um peso de culpa, um peso em que a angústia por ter errado o assolava de tal forma que, ainda que ele estivesse junto com os demais discípulos e a ordem de Jesus tivesse sido clara para que ele permanecesse em Jerusalém e todos ficassem lá aguardando o cumprimento da promessa, em determinado momento Pedro se volta para os outros e diz: vou pescar. Vou pescar. Não posso ficar aqui. Talvez aquele tempo após a morte de Jesus, e ele ainda não tinha tido contato com Jesus ressurreto, talvez aquele período seguinte, não sabemos exatamente quanto tempo, tenha sido um tempo de peso esmagador sobre os ombros desse homem. Porque ele sabia que Jesus havia morrido, e ele era um dos responsáveis porque não tomou a defesa do seu mestre. Ele o negara. Na hora H, ele o negou. Então Pedro traz consigo um peso, e eu imagino que ele não conseguia dormir, não conseguia descansar. A cena de ver o seu mestre sendo preso, a voz das pessoas perguntando: és um deles? A sua própria voz ecoando na sua mente, dizendo: não sou.
Talvez tudo isso tenha fervilhado no seu coração e na sua mente nos dias que se seguiram à morte de Jesus. Então Pedro não suporta, e ele se volta para eles e diz: vou pescar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me ocupar. Eu preciso ter o que fazer. Você já passou por isso? Eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Aliás, querido, o ativismo, vamos colocar o ativismo espiritual, está fazendo coisas para Deus sem relacionamento com Deus, tem muito a ver com isso. Com a incompreensão que nós temos do que é relacionamento com Deus. E então o que isso produz em nós é simplesmente nós começarmos a fazer coisas, nos ocuparmos com coisas, temos a mente focada em fazer coisas, porque não queremos parar e olhar para aquele espelho que Deus coloca diante de nós. Para naquele momento em que olhamos para o espelho, permitirmos que Ele venha nos tratar, que Ele venha nos curar, que Ele venha nos edificar. Então Pedro diz: vou pescar. E eles vão, estão lá, e de repente, o texto diz que, nós vamos ler daqui a pouco, eles estão lá pescando e Jesus chega na praia. E quando Jesus chega na praia, pergunta se eles pegaram alguma coisa. E o mais interessante, Jesus tem um peixe. E está assando um peixe. E à medida em que ele vai conversando com eles, as coisas começam a clarear para eles, porque João capítulo 21, verso 6, Jesus diz a eles: lançai rede à direita do barco e achareis. E fizeram, e já não podiam achar a rede, puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E nesse momento, o texto nos diz, verso 7, que o discípulo, quem Jesus amava, que é identificado assim, João, aquele que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, ele identifica que é Jesus, e quando ele diz: é o mestre, Pedro se lança na água, ele se veste rapidamente, vai para dentro da água, ele quer chegar perto de Jesus. Eu quero convidar você para olharmos o texto de João, capítulo 21, os versos 15 ao 22. João 21, do 15 ao 22. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu.
Esse é um texto muito rico, porque ele fala desse momento de confronto. Ele vai nos falar sobre esse momento de recomeço. Quando esse Pedro, que está ali esmagado pela culpa, quando ele está ali cheio de angústia por aquilo que acabara de acontecer dias antes, ele se encontra com Jesus, e ali se estabelece um diálogo que eu quero usar como ilustrativo para nós. E esse diálogo, ele é rico porque ele traz consigo um jogo de palavras. Se você ainda não me ouviu falar sobre isso, vai ouvir pela primeira vez, eu quero esclarecer que na língua grega existem 3 palavras que significam amor no português. Quando nós olhamos essa primeira parte do texto, nós vemos Jesus perguntando: amas-me? E Pedro respondendo: eu te amo. No entanto, olhando para o original, nós descobrimos que há 2 palavras sendo usadas ali, porque no grego havia a palavra eros, que é a palavra mais ligada a erótico, erotismo, amor físico e por aí. O amor filéu, que tem mais a ver com o amor de amigo, de amizade, de relacionamento humano. E o amor ágape, que é descrito e identificado como amor mais sublime, mais puro, por isso identificado mais com o amor de Deus. É aquele amor puro, amor de coração, aquele amor que se dá pelo outro, que se gasta pelo outro, aquele que faz para o bem do outro sem querer nada em troca. Então, ágape, filéu e eros. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos descobrir um jogo de palavras que acontece aqui, e eu quero ilustrar isso para você, para então vermos algo que Jesus está querendo falar com Pedro, e esse é o nosso alvo. Mas eu quero que você olhe para esse texto da seguinte forma. Em primeiro lugar, Jesus ele fala 3 vezes com Pedro sobre amar. Na primeira vez, ele diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Está um pouquinho claro aqui, né? Amas-me mais do que esses? Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus traz à tona tudo aquilo que tinha acontecido antes da prisão de Jesus. Porque se nós lembrarmos, Pedro foi aquele que disse: Senhor, todos vão te negar menos eu, todos vão te deixar menos eu, todos vão te trair menos eu. E quando Jesus fala que ele vai negar, Pedro não crê nisso. Então quando Jesus diz para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? De certa forma é como se Jesus fosse tocar no velho Pedro. Vamos chamar de velho Pedro. Sabe aquele velho Pedro que nós carregamos, né? O velho Edson que está lá dentro, o velho Mauro que está lá dentro. Aquilo que já foi subjugado pelo Espírito, mas que quando nós queremos vem à tona e começa a comandar a nossa vida, que é a carne, que são os nossos interesses, que são os nossos desejos. De certa forma, o que Jesus está fazendo nesse primeiro momento é chamar a atenção de Pedro, de que muita coisa do que ele havia feito tinha a ver com os impulsos naturais, humanos, da carne, que regiam a sua vida. E por mais sincero que ele fosse em tudo aquilo que ele estava fazendo, era tudo regido pelo velho Pedro. Por isso a pergunta de Jesus não era, a primeira pergunta não foi: amas-me apenas, mas foi: amas-me mais do que esses? Como que fazendo Pedro se comparar com os outros, e à medida em que ele olha para os outros e olha para si mesmo, ele tem que se posicionar. Mas no primeiro momento, a posição de Pedro, nesse olhar, é revelador.
Porque se lá atrás nós vemos o Pedro que está dizendo, eu amo Jesus a ponto de morrer por ele, a resposta de Pedro agora revela que ele está entendendo exatamente o que está acontecendo no coração dele. Porque naquele momento, quando Jesus usa a palavra ágape, Pedro, amas-me mais do que esses? Jesus está fazendo a pergunta usando ágape, que tem a ver com amor mais puro, que tem a ver com amor sincero, sacrificial, daquele que se doa sem interesse, sem querer nada em troca, aquele amor sincero de entrega. E é isso que Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama com esse tipo de amor mais do que eles? E Pedro então, ele se volta para Jesus e diz, sim, Senhor. A nossa versão que nós lemos diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. No entanto, a palavra usada para eu te amo, amor ali é filéu, é o amor de amigo, é o amor humano, é o amor gostar. Como que Jesus perguntando a Pedro assim, Pedro, você tem esse amor sacrificial por mim? Você tem esse amor puro, verdadeiro por mim, mais do que esses? E Pedro se volta para ele e diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ti. Então o texto ficaria assim, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas não ficou só nessa primeira, porque aí vem a segunda pergunta, porque Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, e vai para a segunda, e ele diz então, Simão, filho de Jonas, amas-me? Agora ele já não está falando mais, amas-me mais do que esses, apenas amas-me. E esse amor, é novamente amor ágape. Pedro, você tem amor por mim? Você tem amor verdadeiro por mim? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, foi a resposta de Pedro na nossa versão. Só que esse eu te amo, ele também tem o filéu. E o texto fica então, Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Estão acompanhando? A primeira pergunta, Simão, amas-me mais do que esses? Senhor, tu sabes que eu gosto. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Na terceira vez, a coisa começa a mudar. Porque o texto nos diz que Jesus se volta então a terceira vez e diz, Simão, filho de Jonas, amas-me? Mas aqui, a palavra amor não é mais ágape, é filéu. Na primeira pergunta, Jesus perguntou, Simão, você me ama? Ágape. Segunda pergunta, Simão, você me ama? Ágape. Terceira pergunta, Simão, você gosta? Você apenas gosta? Então a pergunta é, Simão, filho de Jonas, você gosta de mim? E o texto nos diz que Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Porque na construção dessa frase, essa parte do texto, Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Ela deveria ser traduzida da seguinte forma: Simão entristeceu-se por lhe ter dito na terceira vez,
você gosta de mim? Pedro não ficou triste porque Jesus perguntou a terceira vez. Pedro ficou triste porque na terceira vez, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você apenas gosta de mim? Nas duas primeiras vezes ele perguntou amor, mas quando Jesus perguntou: você apenas gosta de mim? Pedro olhou para si, olhou para a pergunta, seu coração se entristeceu, e ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, é a versão, mas aqui te amo, mais uma vez, filéu. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu apenas gosto de ti. A construção desse diálogo traz consigo algo muito igual nos três momentos. Jesus pergunta, Pedro responde, mas a mudança de filéu e ágape aí torna diferenciado o diálogo em cada um dos momentos. Mas o que iguala os três momentos é a palavra de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Porque aqui naquele momento, o que fica evidente é que Jesus não está preocupado se o grau de amor de Pedro era ágape ou ainda era filéu. O que Jesus queria deixar claro era: independente do grau do seu amor, eu quero que você faça o que eu planejei para você fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Mas há uma outra coisa aqui que me chama a atenção, porque quando a gente olha para esse texto, ele vai nos dizer aqui que Jesus, ele vai conversando e fala a respeito da sua morte, da morte de Pedro, né? Mas ele termina a frase com uma ordem: tu me siga, ou siga-me tu. O que é que isso nos faz pensar nessa noite? Todo o processo de restauração de Deus na vida de Pedro se dá em primeiro lugar quando o Senhor sabe que o coração de Pedro está afetado, está dilacerado, porque ele havia traído o seu mestre. Jesus sabia que o coração de Pedro estava rasgado, estava pesado, porque havia tristeza nele pelo que ele havia feito. Jesus tinha consciência disso. Mas naquele momento, quando ele começa o diálogo com Pedro, perguntando se ele o ama, é porque para que houvesse um resgate, uma restauração, era necessário que Pedro tivesse consciência da posição em que ele estava naquele momento. Era necessário que Pedro olhasse para si mesmo e soubesse e assumisse em que ponto ele estava. O grande problema muitas vezes na nossa vida é que nós queremos avançar na nossa vida com Deus, queremos avançar no patamar espiritual, queremos chegar a degraus mais altos, queremos ter intimidade com Deus, queremos ter revelação de Deus, queremos experimentar mais de Deus. No entanto, não compreendemos que há uma necessidade de nós pararmos em algum momento e termos consciência de onde estamos, para que Deus então possa promover as mudanças necessárias ao nosso crescimento. Por isso, quando Jesus faz a pergunta: amas-me mais do que esses? E eu dei a ênfase exatamente por isso. É porque era necessário que Pedro voltasse lá, naquele ponto, naquele estágio, para que ele fosse colocado de pé outra vez. Muitas vezes nós paramos na nossa vida, deixamos de avançar,
porque não queremos ir lá, no ponto da queda. Não queremos ir lá, onde nós erramos, onde falhamos, onde tomamos a decisão equivocada, para que a partir dali, Deus possa produzir em nós o novo começo. Queremos forçar uma caminhada a partir de um ponto errado. Queremos continuar caminhando, ir à frente, chegar a um alvo que nós entendemos seja o alvo proposto por Deus, mas queremos fazer isso sem tratar aquilo que foi afetado em nossa vida. Queremos simplesmente continuar empurrando para frente e levando conosco os pesos que nós fomos angariando na nossa caminhada. Por isso que Romanos diz que nós devemos deixar todo o peso, tudo que atrapalha a nossa caminhada. Por isso Paulo fala que aquele que quer alcançar o alvo, o atleta, ele de tudo se abstém. Ele tem que tratar, ele tem que treinar, ele precisa se cuidar, ele precisa fazer tudo o que for necessário para poder chegar lá. Então, quando nós queremos nos esforçar em continuar a nossa caminhada, sem parar para que as coisas sejam trabalhadas em nós, então começamos a gerar em nós mesmos frustrações, porque queremos um alvo que não vamos alcançar, porque já nos desviamos do caminho. Então é hora de voltar e dizer para Jesus: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Mas sabe o que é belo nessa passagem? É que Jesus sabia que Pedro tinha negado. Jesus sabia que Pedro tinha falhado, feio. Jesus sabia que ele estava cheio de culpa. Mas independente de tudo, Jesus olhou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? É a graça do recomeço. É a bondade de Deus sobre nós, que nos faz retomar uma caminhada que ficou parada. É a mão graciosa de Deus que nos toma, quando nós não conseguimos dar o próximo passo, e Ele nos puxa, e nos faz caminhar por caminhos aplainados, quando para nós, aos nossos olhos, parecem montanhas, Ele nos faz caminhar de forma segura. É a mão de Deus que nos toma e não nos deixa tropeçar, não nos deixa desviar e nos leva novamente para o alvo que Ele propôs. É por isso que a palavra para mim chave é quando no encerrar desse diálogo de Jesus com Pedro, Ele diz: segue-me tu. Não se preocupe com mais nada. Não se preocupe nesse momento com o que aconteceu lá. Importante é que a partir de agora, siga-me, ande comigo, porque se você andar comigo, tudo vai dar certo. Se você andar comigo, você vai chegar no alvo. Se você andar comigo, eu vou fazer você chegar lá. Por isso a palavra-chave é siga-me. Todo o processo de restauração de Pedro nesse diálogo aqui é para mostrar a Pedro que ainda que ele tenha falhado, ainda que ele não tenha conseguido, ainda que ele tenha se enganado a respeito de si mesmo, ainda era possível chegar lá. Ainda era possível chegar lá. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Ainda é possível. Nunca é tarde para Deus, meu amado. Nunca é assunto encerrado para Deus quando o nosso coração se quebranta. Quando o nosso coração se abre para o Senhor, nunca é tarde demais. Deus sempre pode nos pegar de onde paramos ou caímos, nos colocar de pé e nos fazer caminhar novamente para o alvo.
Por isso o tempo que nós estamos vivendo como igreja, é esse momento que nós paramos, olhamos para o espelho e dizemos: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Então toma-nos pelas Tuas mãos e nos faz caminhar por caminhos retos, caminhos aplainados. Porque independente de erros e acertos, o que nós queremos é chegar no alvo. O que move o nosso coração nesse momento é que queremos o alvo. Eu creio que é por isso que Jesus ensinou a gente a não julgar. Por isso que lá em Mateus 7, por exemplo, ele diz, né, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Porque todos nós passamos por momentos como esse. Ainda uns dias atrás eu estava meditando, e de repente lendo sobre aquela mulher que é pega em adultério, levada até Jesus. E aqueles líderes religiosos querem ouvir de Jesus uma sentença, um julgamento e uma sentença. Mas Jesus despacha aqueles homens, né? Ele diz: quem de vós está apto para atirar? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não estava respaldando o pecado dela, Jesus não estava aprovando as atitudes dela. Mas é impressionante a maneira como Jesus trata com aquela mulher. Apesar de saber que ela foi pega em adultério, Jesus olha para ela e diz: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, tem um novo começo. Tenha um recomeço. Jesus tinha autoridade para naquele momento decretar a sentença para ela. E pela lei ela tinha que ser apedrejada. Mas naquele momento Jesus decidiu que ela podia ter um recomeço. Iniciar novamente a sua caminhada. Sabe, queridos, Deus está chamando a mim e a você para isso. Para momentos de recomeço. Um tempo em que Ele quer nos tomar pela sua mão. É que Ele quer dizer para mim e para você: olha, não importa se você errou, se você acertou, se você errou mais do que acertou, ou o inverso. O mais importante é, se você quer, eu posso começar tudo outra vez com você. Se você se frustrou em algum momento, se você ficou pelo caminho, parou, se a tua vida foi travada por algum motivo, eu quero te tomar pela tua mão e dar a você um novo começo. Porque com Jesus, nunca é tarde demais. Sempre é possível dar novamente o passo na direção do alvo. Com Jesus sempre é possível. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Com Jesus sempre é possível. A única coisa que Ele diz aqui é: segue-me. Segue-me, anda comigo. Tudo que Deus tem falado conosco nesses últimos meses, se nós formos olhar assim, nesses últimos 4 meses pelo menos, o que Deus tem falado conosco é uma única coisa: segue-me, anda comigo, se aproxima de mim. Porque só há uma possibilidade de eu e você acertarmos o alvo. Só existe uma possibilidade de eu e você chegarmos lá. Só existe uma possibilidade de eu e você completarmos a carreira. Só existe uma possibilidade de eu e você olharmos para a nossa vida e nos vermos aprovados diante de Deus, andando com Ele. É quando Ele pode viver essa vida através de nós. É quando nós entregamos para Ele e permitimos que Ele nos leve. Isso será o resultado do andar com Ele, do segui-lo, do dia a dia, dar passos, decisões. Decidimos de fato que a nossa vida agora é dele. Eu creio, amado,
O que Deus está pedindo para nós tem a ver com uma tomada de posição de segui-lo de verdade. Talvez para alguns pareça difícil, complicado, pesado. Mas eu quero garantir para você, o fardo de Jesus é leve e suave. É leve e suave. E nele encontramos descanso para as nossas almas. A questão é se nós queremos de fato decidir andar com ele ou não. E andar com Jesus é descobrir o tesouro de grande valor que temos falado aqui domingo após domingo. Andar com Jesus, buscá-lo em oração, conhecer a sua palavra, meditar nas Escrituras, colocar o nosso coração nele dia após dia, é descobrir a pérola de grande valor. E é isso que vai transformar a nossa vida. É isso que vai mudar o nosso caminhar. É isso que fará com que eu e você atinjamos o alvo. Cheguemos ao alvo proposto para nós. Amém? Isso para você e isso para nós como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Coloque-se diante do Senhor. Deus tem pedido de nós decisões. E na nossa vida, como nós falamos no início, todos os dias temos que tomar decisões. Talvez você olhe para a sua vida e identifique muitas decisões que geraram frustração, que trouxeram peso, amargura, arrependimentos. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, a mão graciosa de Deus se move em teu favor. E o mesmo Jesus que estendeu a mão para Pedro, estende para você. O mais importante que Deus quer é que eu e você sejamos capazes de tomar a decisão certa quando temos a oportunidade de tomar. E o que Deus quer de mim e de você hoje é isso. Que hoje, eu e você, tomemos a decisão certa. Eu e você, de fato, decidamos andar com Ele. Para que aquilo que ficou para trás seja apagado, porque já foi pago. E para que o nosso caminhar com Ele a partir de hoje seja um caminhar diferente, num novo patamar, numa nova experiência, numa nova busca, num novo andar com Ele. Eu quero convidar você a abrir o teu coração diante do Senhor nesse momento assim. E a dizer: Senhor, eu quero dar novos passos contigo. E as coisas que me travaram, as coisas que me aconteceram, as coisas que me magoaram, as coisas que eu fiz e não devia ter feito, eu quero entregar ao Senhor nessa noite. Eu sei que cometi erros, ou sei que deveria estar muito mais à frente do que estou hoje. Mas eu sei que hoje o Senhor me chama para um novo momento contigo. Ainda que cheio de falhas, ainda que não conseguindo amar o Senhor com aquele amor puro de todo o coração, mas eu sei que eu posso hoje dizer: eu quero te seguir de verdade, de todo o coração, sim. Quero andar contigo, para experimentar contigo uma vida nova, um recomeço, um andar contigo diferente, um novo patamar, um novo degrau,
eu quero andar contigo mais do que andei até hoje. Por isso, querido, se hoje o teu coração pede isso, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Independente do que tenha sido peso na sua vida, independente do que tenha atingido o teu coração, a tua alma, o teu espírito, hoje o que o Senhor diz para você é tempo de recomeço, individual e para nós como igreja. É o tempo de, mesmo olhando para o nosso coração e sabendo que ainda não o amamos como deveríamos amar, sermos capazes de nessa noite dizer: Senhor, aceitamos o nosso chamado. Eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Eu quero andar contigo de verdade. Fale com o Senhor. Esse é o momento para você falar com Ele. Esse é o momento para você abrir o teu coração e dizer: Senhor, faz comigo um novo começo. Faz conosco como igreja um novo momento. Faz conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos hoje para ir além. Nós sabemos, Senhor, que poderíamos estar muito além. Por isso nós queremos apenas corresponder contigo. Queremos apenas responder ao Senhor e dizer: Senhor, faz o que o Senhor tem planejado. Faz o que o Senhor tem planejado. Eu te seguirei. Fale com o Senhor. Eu te seguirei por tudo que tu és, Senhor Jesus. Tu és o amado meu, Jesus, Filho de Deus. Não há outro como tu, e eu te adoro, eu te seguirei, eu te seguirei, por tudo que tu és, Senhor Jesus. Tu és o amado meu, Jesus, Filho de Deus. Não há outro como tu, e eu te adoro, Jesus. Espírito Santo, reconhecemos o teu amor em nós e por nós. E reconhecemos, Senhor, o quanto a tua mão bendita tem sido conosco, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos amparando e também nos restaurando. Te agradecemos, Espírito Santo, porque tantas vezes, de forma tão graciosa, o Senhor nos tomou e nos colocou de volta em pé. Alinhou, Senhor, o nosso caminho, os nossos passos com o teu propósito. Nos segurou pela mão e nos colocou de volta na direção certa. Te agradecemos, Espírito Santo, porque a tua presença conosco
tem sido tão graciosa, tão maravilhosa, porque não apenas o Senhor não nos deixa, não apenas o Senhor não nos desampara, mas o Senhor nos restaura o coração e a alma, nos dá oportunidades de novos momentos contigo. Momento, Senhor, em que colocas um espelho diante de nós, em que nos faz encarar de verdade quem somos, onde estamos, a que ponto chegamos, e então nos desafia: segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque eu sei que a tua mão sobre nós tem sido constante. Obrigado, porque a tua palavra nos garante que, ainda que a mãe esqueça do seu filho gerado no seu ventre, o Senhor todavia jamais se esquecerá de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade, e porque tens posto no nosso coração, tens feito nascer em nós o maior de todos os desafios: segue-me. O melhor de todos os desafios: segue-me. O mais tremendo de todos os desafios: segue-me. E nessa noite, Senhor, nós queremos dizer: queremos te seguir, sim, Senhor. Queremos te seguir. Queremos andar contigo, Senhor. Queremos te buscar, queremos te encontrar. Queremos caminhar com o Senhor na tua palavra, na intimidade contigo. Queremos ter o nosso coração pulsando pela tua presença todos os dias. Queremos caminhar contigo, Senhor, e te conhecer, conhecer os teus caminhos, conhecer a tua glória. Sim, Senhor, queremos te seguir. Mas queremos reconhecer aqui também, Senhor, que não podemos te seguir se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos tomar pela mão. Somos incapazes de te seguir, Senhor, por nós mesmos. Então sabemos que mesmo quando o Senhor nos chama, mesmo quando o Senhor ordena: segue-me, é o Senhor quem nos capacita de seguir. Isso é graça, isso é bondade, isso é maravilhoso demais para nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre, e ela se renova toda manhã. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço e eu te adoro. Eu te seguirei, eu te seguirei, por tudo que tu és, Senhor Jesus. Tu és o amado meu, Jesus, Filho de Deus. Não há outro como tu, e eu te adoro, eu te adoro. Eu te seguirei, eu te seguirei, por tudo que tu és, Senhor Jesus. Tu és o amado
Filho de Deus, não há outro como tu. E eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, sim, eu te adoro, Jesus. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, sim, eu te adoro, Jesus. Aleluia. Aleluia. Todos nós passamos por momentos de transição e momentos em que temos que firmar a posição num novo começo. Mas eu quero dizer para você que ainda que eu e você não tenhamos força para produzir as nossas próprias mudanças, a única coisa que o Espírito Santo precisa é a nossa decisão. É quando eu e você dizemos sim, então Ele começa a obra de mudança. Então Ele começa a nos conduzir e a nos levar na direção do alvo que Ele propôs. E eu quero dizer em nome de Jesus, essa é uma noite de recomeço para você. É uma noite de recomeço para mim. É uma noite de recomeço para nós. Porque o Senhor estabelece um patamar, uma base, para que eu e você estejamos olhando para o alvo, caminhando no caminho que Ele traçou para mim e para você, na certeza de que eu e você chegaremos lá, para a glória de Jesus. Amém? Você pode dar um abraço gostoso em quem está aí perto de você. Declara a bênção do Senhor sobre a vida do teu irmão. Diga para o teu irmão: esse é um novo tempo de Deus na tua vida. Esse é um novo tempo de Deus para você. Esse é um novo tempo de Deus. Um tempo especial que Deus tem preparado para nós. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a presença do Senhor seja algo tão marcante, tão profundo, tão tocante para você,
que transborde da tua vida para outros. Amém? Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Não saia sem dar um abraço gostoso a outras pessoas que estão aí, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. Dá um abraço gostoso e abençoa com a paz do Senhor.